Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Fração do Todo. Eu sou Leandro Colares e hoje aqui nesse primeiro vídeo, muito especial porque é o primeiro, eu vou falar sobre um tema que eu considero um dos mais importantes e um dos que mais mudaram a minha vida nessa jornada. Hoje eu vou falar sobre Deus. Então, vamos lá. A pergunta que eu quero começar fazendo para você que está vendo esse vídeo é: quem é Deus? Porque durante muito tempo eu me perguntava quem era Deus. Devido a algumas crenças, devido a alguns paradigmas, coisas que foram implementadas no meu subconsciente, no meu ser, ao longo da minha vida, eu questionava muito a existência de Deus. Não se ele existia. Que ele existia eu tinha quase como certeza. Mas o Deus que me foi apresentado eu questionava. Porque eu achava meio estranho e achava meio inconsistente. Inconsistente no sentido que como pode Deus impor algumas coisas ou te dar o livre-arbítrio? E mesmo assim exigir que você faça a vontade dele. Então eu vou falar qual é o Deus que eu tinha como real, que foi o que eu aprendi até pouco tempo atrás, né? Nos meus, uns 30 anos de vida aí. Então o Deus que eu tinha como real, que eu aprendi dentro da religião, eu vou falar religião para não entrar em nenhuma vertente, né, religiosa e não ofender ninguém, mas na religião eu aprendi que Deus ele era aquele velhinho, que ele estava sentado no trono e o seu filho estava ao lado, e aí ele ficava lá em cima com o livro da vida, escrevendo o seu nome, tirando o seu nome, ele ficava lá em cima te julgando, te condenando, te perdoando e te amando. Esse era o Deus que me foi ensinado, né? Até pouco tempo atrás, aí uns 3 anos atrás, esse era o Deus que eu tinha como verdade. Só que esse Deus, ele acaba que te faz indagar algumas coisas. Eu sei que nem todas as religiões tratam ele dessa forma, mas tratam Deus dessa forma, mas você acaba indagando algumas coisas. Por exemplo, foi-me dito que Deus ele era amor incondicional. E aí a pergunta que eu sempre me fiz era assim: como que Deus ele é amor incondicional e ele consegue pegar um filho seu, né? Que existem vários relatos na sua palavra que diz que somos filhos de Deus, e condenar esse filho eternamente a um sofrimento. Como que ele consegue punir este filho? Né? Ver seu sofrimento, como é que ele consegue ver seu filho passando necessidade, como ele consegue ver crianças morrendo e diversas e outras coisas que acontecem ao redor do mundo que vocês estão cansados de ver aí, porque a nossa mídia também só gosta de mostrar coisas ruins. E aí eu ficava me perguntando, né, sobre esse Deus. E também me perguntava bastante sobre o livre-arbítrio. Que sentido tinha o livre-arbítrio se eu tinha que fazer a vontade desse Deus para ser digno de ir ao céu? Mesmo ele mandando o seu filho para morrer por nós, como diz as escrituras, né, como o que foi escrito, ou que está lá, né, porque a gente não sabe se não teve alteração em 2000 anos. Nós tínhamos que fazer a sua vontade, e o livre-arbítrio ficava em xeque, porque se você tem livre-arbítrio, se você é livre para escolher algo, você não pode ser punido eternamente por este algo, né? Este algo pode ter uma consequência, mas se ele te ama incondicionalmente, a palavra incondicional significa que não há uma condição. Então eu gosto bastante de fazer analogias, né? Quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu gosto de contar sempre uma historinha, né? Principalmente
para que o entendimento fique mais fácil. Então, vamos lá. Imagina que hoje, o amor que eu vejo assim, que mais se aproxima do amor incondicional de Deus, seria o amor de uma mãe, né? Claro que, infelizmente, no mundo que nós estamos vendo por aí, existem mulheres que não podem ser chamadas de mãe, mas isso são exceções. A regra é que uma mãe ame seu filho, né? E muitas das vezes incondicionalmente. Agora imagina o seguinte, se essa mãe que ama seu filho incondicionalmente, né? Ela deu à luz a esse filho, ela criou, ela cuidou, carregou 9 meses na barriga. E esse filho vai atravessar uma rua, por exemplo, e vem um carro. Essa mãe não pensa duas vezes em se jogar na frente do carro e salvar a vida desse filho. Ela daria a vida pelo filho. E ao mesmo tempo que ela daria a vida pelo filho, ela não conseguiria condená-lo a algo eterno. Se o filho cometesse algum erro, ela poderia castigá-lo, né, ensiná-lo, mas condená-lo eternamente, assim, será? Faz sentido? Vamos para uma outra analogia. Vamos dar sequência nessa analogia. Se essa mãe que dá a vida pelo filho chega para o filho e fala assim: filho, você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Vou dar um exemplo bem banal, só para a gente ilustrar aqui. Eu vou te dar a chance, meu filho, de comer no almoço um prato de uma comida saudável e um prato de bobagem, chocolate, o que seja. E uma criança, um filho ou qualquer pessoa, talvez, né, dependendo da idade, preferiria comer uma bobagem. Não iria escolher uma comida saudável. Às vezes a gente que tem 30 anos nas costas ainda escolhe uma bobagem para comer na hora do almoço. E aí essa mãe chega e fala para esse filho assim: tá, eu te dei a livre escolha, você escolheu a bobagem e eu vou te punir, eu vou te condenar eternamente ao inferno, que seja, porque você não escolheu a minha vontade. Você tem que fazer a minha vontade. E aí esse filho é punido. Lembrem-se que é um exemplo bem banal, só para a gente ilustrar. E esse filho é punido eternamente por um erro que ele cometeu, que é o que se diz por aí. Agora, vamos pensar por outro lado. Será que não seria mais fácil, ou será que não seria mais verdadeiro essa mãe dar essa escolha para o filho? Lembra que a mãe, ela ilustra o amor incondicional nessa história, que é o amor de Deus. Ela dá essa escolha como livre-arbítrio para o filho, e quando o filho escolhe aquilo, que é comer uma besteira na hora do almoço, na verdade a mãe em si, ela não deixa de amar o filho. Ela continua amando esse filho, ela continua abraçando, cuidando dele. O que acontece é que quando ele come aquele prato de besteira, ele acaba tendo uma consequência. E aí ele tem uma dor de barriga, por exemplo. E essa dor de barriga vem ocasionando uma consequência do seu ato. Só que a mãe, nesse contexto, o que ela vai fazer com um filho desse? Ela vai, talvez, chamar a atenção, mas ela vai abraçar, cuidar, tratar, dependendo da situação, dar um banho, e ela vai continuar amando esse filho. Então, eu começo a pensar começo a acreditar que esse Deus que está no trono te julgando, te condenando, te punindo e te mandando eternamente para um sofrimento, não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque ele não pode ser as duas coisas. Ah, mas Deus é justo. Tá, mas você vive 80 anos. E aí você comete erros por 80 anos. Ok. E aí você é condenado eternamente. Qual é a proporção de justiça nisso? Será que existe justiça nisso? 80 anos equivale a uma eternidade. Talvez nem a nossa justiça humana, que é falha, ela comete essa desproporção, vamos dizer assim.
né? Então eu vejo que esse Deus não faz sentido, porque ele não pode ser amor incondicional e punição incondicional, eterna, vamos dizer assim, não incondicional, punição eterna, porque você vai sofrer eternamente por um erro. Já tinha entrado em alguns debates com alguns líderes religiosos e o debate era o seguinte: o cara fez o bem, agiu certo a vida inteira, como eu já escutei várias histórias assim, e aí no seu último segundo de vida ele comete um erro, uma blasfêmia, o que seja, tá lá a 200 por hora com o carro e bate o carro, tá cometendo um erro, e aí Deus vai julgar esse cara e condenar eternamente por causa de um erro. Não faz sentido. Esse Deus acaba não sendo real. Esse Deus acaba não sendo lógico, não sendo justo. E é esse o problema dessa crença, porque quando você acredita nesse Deus que vai te punir, você vive com medo. Quem não vai ter medo? Só que se você começa a analisar o que te pedem, é irreal, você não consegue alcançar. Como você vai ser perfeito? Ah, mas Jesus veio para você ser salvo pela cruz. Só que, cara, também não faz sentido, né? Depois, mais pra frente, nos próximos vídeos, a gente entra nesse debate. Mas aí precisa vir alguém para se sacrificar por você. Também não faz sentido. Eu não tô falando que Jesus não cometeu um grande ato de amor, e nem tô falando que ele não existiu. Tô falando muito pelo contrário. Jesus é um grande mestre. É um grande... um homem de muito propósito aqui na Terra, que veio aqui para fazer e ensinar tudo que a gente tem que saber. Só que em 2000 anos, você me dizer que a palavra que ele disse não foi mudada, distorcida, sei lá, deixada de uma forma que as pessoas induzam e te condenem, né? É muito complicado. Porque hoje eu vejo que as religiões, elas tratam de uma forma aonde você tem que ser controlado pelo medo. E eu vejo muito se falar que tem que ter temor a Deus. Mas e o amor de Deus? Você não tem? Esse amor deixa de existir? Você tem só que temer? Porque Deus é um cara lá, um velhinho na cadeira, sentado com um porrete na mão, como diz o professor Hélio Couto, e aí te esperando para te dar uma paulada na cabeça toda vez que você sai da linha. Não faz sentido. Esse Deus acaba não fazendo sentido. Esse Deus que te condena, te julga, ele se aproxima muito mais aos deuses gregos, né, que tem na mitologia grega, do que a um Deus real, do que ao todo realmente, propriamente dito. Porque o todo, ele é amor incondicional. O todo, ele só ama. Só ama. Então, esse vídeo é para trazer essa primeira ilustração do Deus que eu acreditava. Eu sei que talvez mais para frente as pessoas comentem esse vídeo e não compartilhem da minha ideia, não tem problema, tudo bem. A minha verdade não é a sua verdade, ou talvez seja, mas esse vídeo é justamente para te trazer essa nova perspectiva, para que Deus possa mudar realmente sua vida, para que eu possa quebrar essas crenças, que eram exatamente essas crenças que me limitavam, essas crenças que me bloqueavam, essas crenças que faziam com que eu não queria viver, eu não quisesse viver, eu não queria viver. Então, eu achava totalmente inútil essa vida, totalmente desnecessária, porque eu pensava o seguinte: se você ler Apocalipse todo mundo fala que está escrito lá, é o futuro, né? Deus foi lá, revelou o futuro para o seu profeta, e aí lá está escrito, pode ler, quantas pessoas vão para o céu, está escrito lá, de tantas nações, de tantos lugares, está escrito. Soma lá e vê quantas pessoas tem lá somada e vê quantas pessoas tem na Terra hoje. Então não fazia sentido na minha cabeça, se já estava tudo determinado, porque ali no Apocalipse está determinado
quem vai para o céu, quem vai para tal lugar, o que vai acontecer, o que estava feito. Então, se já está feito, qual é a escolha que eu tenho? Nenhuma escolha. Já está decidido. E aí eu falava, cara, eu vou me empenhar em estudar para quê? Se já está decidido. Se isso aqui é uma bobagem. Se eu vou pro céu ou pro inferno e acabou. Desnecessário. Então eu vou conquistar coisas para quê? Se vai ficar desnecessário, vai ficar aqui na terra. Como muitos e muitos versículos falam. Só que nesse contexto desse Deus sentado no trono, com o porrete na mão, faz sentido, né? Você acaba tendo esse discernimento. Só que do Deus, do todo, propriamente dito, acaba que não faz mais sentido. Você acaba criando e entendendo a perspectiva do que está acontecendo. Então você começa a entender por que você está aqui, que é uma das maiores perguntas que tem que ser feitas, uma das principais. Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo disso? Porque o objetivo disso não é pagar conta, sofrer e tudo mais. O objetivo de estar aqui é outro. E aí, você sabe qual é o objetivo da sua existência? Aqui, nessa terceira dimensão, seria essencial para você começar a sua libertação, para você começar o seu crescimento. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei. Então, esse vídeo aqui, ele é para isso. Para que você comece a questionar, né? E questionar realmente quem é Deus. Porque eu nunca consegui enxergar esse Deus que falava. Esse Deus que falava, esse Deus, ele era Deus misterioso, cheio de magia, cheio de acontecimentos, ao qual ele trabalhava em mistério. E eu falava, cara, não faz sentido. Como que ele é luz? A luz não é misteriosa, a luz, na verdade, ela ilumina. A luz, ela é clareza, a luz é que o oculto se torna visível. Então ele não pode ser mistérios, Mr. M, fazer mágica. Não, ele tem que ser claro. Só que 2000 anos de história vão distorcendo o que foi dito, o que foi falado, o propósito. E aí as pessoas vão mudando o que estava acontecendo naquela situação. Só que quando você começa a trazer para si, para dentro do seu coração, e começa a questionar isso, a resposta está aqui dentro. Mas aqui dentro, num sentido muito mais profundo do que você talvez entenda nesse primeiro vídeo. Porque o que eu vou te explicar no próximo vídeo, que eu pretendo tentar te explicar, é o Deus que realmente hoje eu acredito. Quem realmente é Deus. Tá? Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer de todo o meu coração se você ficou até o final desse vídeo. E que Deus ilumine a sua vida. Nós somos uma fração de Deus, uma fração do todo. E é por isso que esse canal tem esse nome. Então, tchau.